quando a pessoa começa, ela vai aprendendo durante o processo. Então a pessoa na hora de começar alguma coisa, ela não precisa ter todo o planejamento completo do que ela vai fazer e por aí vai, porque ela pode começar e conforme ela vai aprendendo durante o processo, ela vai fazendo os próximos passos também, né? Com certeza. Não vai escolher uma área porque ela dá dinheiro. Pô, dá dinheiro, você vai sofrer nessa visão mercantilista de querer prosperar no mercado que os outros estão ganhando. Faça aquilo que você gosta de fazer. Se você acha que dá dinheiro, vai estudar e ver se você leva jeito. Porque o processo de aprendizagem ele vai existir sempre. O cara pode pensar, vou fazer aquilo que dá dinheiro. Só que pra qualquer coisa dar dinheiro, vai ter uma curva que ele vai passar muito tempo fazendo aquilo sem ter resultado ainda. Ele vai conseguir se manter fazendo aquilo sem ter resultado de algo que ele não gosta. É mais fácil ele conseguir se manter fazendo algo sem resultado de algo que ele realmente gosta. Exatamente. E a dedicação, né? A persistência naquilo que você gosta faz diferença. Com certeza. Se eu ganhei dinheiro com os livros, não dá pra dizer que escrever livro dá dinheiro. Até porque se você ganha 3, 4 reais por livro, puxa, é pouco, mas eu vendi mais de 3 milhões de livros. Então sim, uma boa parte do meu patrimônio vem dos livros. Só que pra vender 3 milhões de livros, cara, tem que remar e remar e remar. São 24 anos trabalhando com esses livros aí, sempre divulgação em rádio, em jornal, em todas as situações de exposição que a gente pode falar, para que as pessoas tenham consciência de que o livro existe. E a atualização do livro, né? Que o livro tem que ser reescrito várias vezes ao longo de 20 anos para se adequar às novas taxas de juros, novas regras, novos produtos financeiros, por ser livro de finanças. Teve um trabalho dedicado ali, né? Tem que gostar daquele assunto para poder manter uma rentabilidade. Um conselho agora para um cara que ele não sabe ainda o que ele gosta, ou que ele tem alguma vocação, alguma facilidade, o que você falaria? Boa. Esse sou eu, alguns anos atrás. Eu achava que eu não ia trabalhar com nada na vida porque eu não me sentia impelido a nenhuma carreira específica. Lembro que a administração pública foi minha segunda faculdade. Enquanto eu estava na engenharia, eu falava, cara, mas engenharia mecânica, eu entrei porque eu gostava de automobilismo, mas não me vejo trabalhando em nenhuma frente, que não tinha nenhuma matéria que me encantava. Quando eu entrei na administração pública, eu sentia que eu seria um bom prefeito, mas não imaginava que seria um ambiente que eu gostaria de trabalhar. Porque já lá em 1994, 95, quando eu estudava, era um ambiente muito corrupto, como sempre foi no Brasil. Eu sempre tive uma queda pelo marketing, né? Então eu imaginava que se não desse certo em algumas frentes que eu testasse, eu iria fazer uma pós em marketing. Qual que é a recomendação? Qual que é o segredo? A pessoa não sabe o que quer? Vai estudando. Estuda. Cursos rápidos, cursos curtos, cursos de 4 horas, 8 horas. Sentiu que você tem uma queda por um assunto, tem interesse por um certo assunto, vai estudar. Porque quando você estuda, de preferência, cursos presenciais, eles são diferentes porque você tem um networking diferente, né? Você está em contato com o professor, abre portas. Mas ao estudar, você tem contato com um mundo novo, um conhecimento novo e com pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você. De repente você gosta de uma frente, se for buscar um conhecimento e alguém tá lá, tô precisando montar um time, cara. Alguém tem interesse? É nesse tipo de ambiente que você consegue trabalho numa área que você não tem experiência nenhuma. Então, buscar conhecimento contínuo faz diferença. Tanto que no nosso caso, nós gostávamos muito de fazer o conteúdo de games, e aí depois de mais ou menos 5 anos fazendo, a gente já não gostava mais tanto assim de fazer, já acabou virando meio que uma obrigação. Mas pelo fato de lá atrás, nós termos muito medo de, tô ganhando um dinheiro bacana agora, é um dinheiro que eu nunca vi na minha vida, e eu não sei se daqui 10 anos eu estarei ganhando essa mesma quantidade de dinheiro, vou investir. Então, lá no começo, praticamente tudo que nós ganhávamos era investido. Como é que foi essa virada de chave do mundo dos games para falar hoje mais de investimentos, de prosperidade? Foi algo intencional? Foi aos poucos? Vocês testaram, deu certo? Quem sempre gostou de criar conteúdo, de nos comunicarmos com a audiência, passar alguma mensagem, a gente pensou que a gente gosta de se comunicar e faríamos nos próximos 10 anos. É falar de dinheiro, de investimento, de finanças, então vou fazer isso aqui. E aí no começo não tinha resultado nenhum, porque a gente pensou o seguinte, o nosso público é mais novo e não necessariamente vai se interessar pelo conteúdo de investimento, tá acompanhando conteúdo de games. Então se nós chegássemos lá e divulgássemos no canal que já era muito grande, acompanha esse canal aqui, inicialmente vai ter inscrito que vai se interessar porque gosta da minha personalidade, da do Matheus e vai se inscrever no outro? Teria, mas não necessariamente acompanharia o conteúdo. Então a gente já tinha em mente que tinha que ser construída uma nova audiência do zero. E pras métricas do YouTube atrapalha. Então o cara foi lá, se inscreveu, o YouTube recomendou o vídeo pra ele e não clicou. O CTR já vai lá pra baixo. O cara clicou e ficou pouco tempo. A retenção vai lá pra baixo e não vai recomendar pra audiência que possivelmente ia querer assistir por conta de se interessar mesmo. Ter chegado uma audiência que não se interessou e jogou a métrica pra baixo, o YouTube vai parar de recomendar. Então foram 4 meses postando conteúdo, tendo 10, 15 visualizações por vídeo, e nesse momento a gente não tava ganhando nada no canal de investimentos. Tinha um contrato ainda pra acabar que nós estávamos ganhando, mas financeiramente nós estávamos tranquilos. Por quê? Porque já tinha um dinheiro muito bom investido que já conseguiria pagar todas as contas, somente o rendimento. A partir do momento que vocês deram certo no negócio, acumularam patrimônio e puderam dizer não para a renovação de um contrato, isso é muito poderoso, cara. Isso, cara, é aquela sensação de alívio que vocês viveram. Cara, a gente não gosta, a gente simplesmente não quer fazer. Ponto. Isso é liberdade financeira. Sim. E aí, quando você decide fazer
fazer algo novo, bom ou ruim, se é algo que vocês gostam, vai melhorar. E isso vai resultar na evolução das métricas, na conexão com o público, e o público vai entender o esforço. Por quê? Porque vocês estão fazendo por paixão isso. Não era exatamente pelo dinheiro, né? Se fosse pelo dinheiro, teria desistido nos primeiros 3 meses. Não, mas vamos fazer algo que a gente gosta. Essa liberdade fez com que eu escrevesse muitos livros. E, cara, ganhando R$3 por livro, no começo, mesmo que eu vendesse 10 mil livros no ano, não pagava a conta de eu estar todos os dias no rádio, todo dia escrevendo um artigo, cara, não valia a pena. Mas era o que eu gostava de fazer. E aí, quando deu certo, o editor falou, cara, vamos fazer um segundo livro? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu achei que não seria um sucesso. Eu segui a dica do meu editor, que, pô, já que era o tema que mais me perguntavam, eu ia escrever. Eu casei em 2002, o livro foi escrito em 2004, mas tem uma lógica interessante. No meu primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, eu colocava lá na última página o contatos do autor. Tinha meu e-mail e meu telefone na primeira edição. Eu me arrependi daquilo, porque começou a chover um monte de e-mail. Cara, eu não achei que ia vender tanto. Eu achei que um bom livro vendia 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. Cara, eu vendi 7.000 nos primeiros meses que eu estava lá no Canadá. E muita gente me escreveu. E foi por terem me escrito que quando o meu editor falou, cara, vamos escrever um segundo livro? Qual que é o tema que mais te pergunta? Eu falei, ó, vendo a relação dos e-mails enviados aqui, o assunto casais é o que mais bomba. Ele falou, cara, então vamos escrever um livro sobre esse assunto. Eu falei, olha, eu vou escrever, porque é fácil. Tem muita mensagem que eu mandei aqui, que se eu compilar tudo isso dá um livro. Mas olha, eu não vou colocar meu e-mail e telefone no final, porque eu não sou especialista nesse assunto, cara. Eu quero escrever um livro que a pessoa que queira aprender sobre o assunto, ela tenha tudo ali e não me procure. Então, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele foi uma grande entrega. Foi algo que eu falei, cara, tá aqui a lição completa, não queira a consultoria do autor depois. Sem querer, foi uma decisão importante de eu me blindar um pouquinho do excesso de exposição, o que me permitiu poder falar do livro nas grandes massas e não apenas por e-mail. E a partir dali eu mantive essa técnica, né? De, puxa, toda vez que eu escrevo um artigo no jornal, por exemplo, eu via que muita gente criticava aqui no Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o capítulo sobre filhos era muito pequeno. É porque você não tinha filhos ainda, não tinha filhos. Ah, bom, então vou escrever um artigo sobre filhos pro jornal. E aí vinham as críticas, os comentários. Um leitor escreveu para um ombudsman lá, criticando sua visão aqui, você quer responder? Mas, pô, legal. Quando vem uma crítica, uma ideia minha, e eu tenho um rebate, eu já tenho uma ideia formada. Ali eu comecei a montar o meu livro seguinte, que era Filhos Inteligentes Enriquecem Sozinhos, depois ele mudou de nome, né? Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. Mas todos os livros que vieram depois vieram respondendo a dúvidas e críticas dos leitores dos meus primeiros livros. Então não foi difícil, mas eu sempre procurei ouvir o meu público, entender o que gerava. Era o engajamento da época, né? Sim. Dá debate, não dá debate, deu pergunta. Então gerou engajamento, pô, vamos trabalhar mais esse conteúdo. E assim foram nascendo os livros que até 2019, foi quando escrevi o último, foram 16 títulos. Criam toda uma bibliografia. Hoje, se eu fosse uma editora, eu estaria entre as 10 maiores editoras do Brasil só com os meus livros. Mas é um material que me dá muito orgulho aí, que não só deu um bom resultado para mim, mas muitas famílias prosperaram a partir desse conhecimento. E um ponto interessante também é o seguinte, me identifica com essa dúvida. Eu crio conteúdo do quê? Eu falo sobre o quê? Eu abro um negócio do quê?